Olá! Hoje o meu estúdio é um pé de limão, né? Aqui tem o nosso banco de minha esposa e eu nós sentamos. E hoje é o dia 24 de junho. É a segunda lição que eu estou gravando nesse dia. Estava outra vez atrasado. É muita correria, né? Bom, o estudo desta semana aqui é a lição número 3. A unidade do Evangelho. Nós podemos, sintetizando aqui, nós podemos pregar o Evangelho por diversos métodos. Hoje, por exemplo, internet, pessoalmente, enviando cartas, enviando e-mails, usando Facebook, fazendo série de conferência, dando estudo bíblico, pequeno grupo. Uns poucos exemplos da infinidade que existe. Santíssimo Senhor Deus, abençoe esse estudo, que nós possamos crescer com base nele, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, então aqui, Paulo escreveu aqui em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 2, né, escreveu o seguinte: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Essa atitude não significa que temos que sempre pregar do mesmo jeito. Atitude significa que nós temos uma postura. Por exemplo, honesto, fazer as coisas bem feitas, ser um bom cidadão, ser um bom profissional, ser um bom estudante. Pois é. Então, aqui nessa semana nós estamos estudando problemas, né? Problemas em Gálatas. Os Gálatas foram problemáticos, mas Pedro também entra na dança aqui nessa semana, né? Então, a unidade não pode ser preservada, ou não deve ser preservada, abrindo mão da verdade, criando um novo evangelho para que todo mundo goste, né? Essa é a unidade das igrejas de Babilônia. É nessa unidade que está se formando o ecumenismo, o diálogo interreligioso. Estão procurando esse tipo de unidade. Unidade fora da Bíblia. Não é por aí que Paulo estava falando em unidade. Não. É o mesmo evangelho, o mesmo conteúdo. Não é? Isso que está falando aqui. Há uma questão aqui importantíssima. Paulo era extremamente enfático quando escrevia e quando falava. Parece que principalmente quando escrevia. Ou seja, como já mencionei na lição número 2, ele não era um tipo politicamente correto, né? Os politicamente corretos são os seguintes: não vamos criar polêmica, então vamos abrir mão de alguma verdade essencial, de alguma coisa, mas não vamos criar polêmica, não vou me dispor, etc. Esses, o inferno espera por eles, e está cheio deles, né? Por tudo, dentro da igreja também. Bom, vamos estudar aqui sobre a importância da unidade. Estavam, como já estudamos na lição número 2, estavam acusando Paulo de levar um evangelho diferente aos gentios, diferente do que os apóstolos, os demais apóstolos estavam pregando. Mas não era, não, isso era uma acusação para denegrir a imagem de Paulo, para estragar a sua pregação, não é? E isso também criava desunião. Aliás, se nós nos ativermos à Bíblia, somente a Bíblia, não tem como haver desunião. Não existe como. Então, se alguém quer estragar a mensagem de algum pastor, de algum ancião, seja quem for, de algum membro, que esteja sendo bem sucedido, né? E que esteja sendo bem sucedido no seu trabalho e que segue a Bíblia, e somente a Bíblia, o Espírito e a Profecia, vai ter que mentir. Foi o que fizeram com Paulo, né? Para condenar Jesus Cristo tiveram que mentir, inventar falsidades. Para condenar os profetas tiveram que mentir, né? Então assim foi com Paulo, né? Tiveram que mentir. Ele não pregava um outro evangelho, ele pregava o mesmo evangelho que os outros apóstolos pregavam. Ele havia ido para Jerusalém
isso um tempo depois, 14 anos depois que ele caiu da montaria, que eu nem sei bem se era um cavalo, o que era, mas enfim, ele estava montado em algum animal, indo para Damasco, e caiu dali, e então ele saiu para pregar. E acusaram ele de várias coisas, etc. E ele voltou para Jerusalém e expôs aos demais apóstolos o que ele estava pregando. Os apóstolos disseram assim: não, tá bom, é isso aí mesmo, tem que pregar. Nós pregamos a mesma coisa, continua pregando assim. E aí continuaram a acusar Paulo de estar pregando contra a igreja, contra os apóstolos, etc. Bom, quem está falando isso vai ter que um dia desses se ver com o próprio Senhor Jesus Cristo. Pois é, qual era o problema? Satanás é muito astuto e muito esperto. Como a igreja era pequenininha e os seus líderes eram perfeitamente unidos, hoje não é bem assim, né? Hoje a igreja mundial tem problemas sérios. Mas naquele tempo a igreja ainda estava iniciando, os pregadores eram perfeitamente unidos no que falavam. Então os inimigos tiveram que inventar uma história. E acharam, cavaram e acharam. Não, vocês não estão exigindo a circuncisão. Né? E não, esse foi o ponto básico. E também acusaram, não, vocês não estão seguindo as leis de Moisés. Tanto a circuncisão quanto as leis de Moisés já não se usavam mais, né? Porque as leis de Moisés apontavam para a vinda do verdadeiro Cordeiro. Ele já veio, já foi embora, já foi sacrificado, já foi embora, já estava lá como juiz, não, como advogado no lugar santo, né? Bom, a questão básica era que Deus havia feito uma aliança com Abraão, né? E nessa aliança havia promessa de que o povo, os descendentes de Abraão, se tornariam um povo, uma nação, uma grande nação, poderosa nação. E essa nação deveria servir de bênção ao mundo, devia servir de uma influência ao mundo para trazer o mundo inteiro, as outras nações, aos pés de Cristo, aos pés do Salvador. Ou seja, os descendentes de Abraão deviam formar descendentes dele nas outras nações. Eles não fizeram isso. Classificaram as outras nações como gentios, né? Inferiores, isso quer dizer, né? Bom, mas essa era a aliança. E essa aliança foi selada por meio da circuncisão, né? Que é circuncisão, o nome já diz, uma cisão de uma forma de circunferência. Bom, depois dessa... Aliás, isso foi feito depois que Abraão tentou resolver o problema do não cumprimento da promessa de Deus. A promessa aí não tinha sido cumprida, mas seria cumprida. E Abraão não confiou bem nisso. Porque estava já ficando velho, né? Sara também estava ficando velha, e nada do filho nascer. Então Sara teve a grande brilhante ideia, só, Agar, aqui minha serva, melhor serva, etc. Vai lá, deita com ela e pronto, nasceu Ismael. E isso foi um erro que Abraão cometeu. Depois disso, então Deus, tá bom, Abraão, então você cometeu esse erro aí, né? Criou um problema. Agora vou ter que transformar Ismael também numa grande nação, mas esse não é teu herdeiro. Nem essa vai ser a nação herdeira. A nação vai ser do teu filho com a tua esposa, que era infértil e que já passou o tempo dela ganhar filhos. Mas vai tu aí ganhar filho com ela. Né? E agora Abraão teve que fazer a circuncisão, depois de velho já. Né? Circuncisão para lhe dizer o seguinte: não confia mais em ti, confia em mim. Eu vou fazer um milagre. Né? Então a circuncisão é uma coisa muito forte. Era algo muito forte. E os judeus, com o tempo, transformaram a circuncisão num símbolo nacional e no status de pessoa, de nação salva. Nação salva, nação que pertence a Deus, e os outros não pertencem a Deus. Esse foi então os gentios, ou seja, as outras nações não pertenciam mais a Deus. Esse foi a interpretação errada da circuncisão.
começou não, os judeus criaram coisas erradas, não é? Bom, então Paulo estava pregando de diferentes maneiras, em diferentes lugares, e dizia mais uma coisa que os judeus não gostavam. Paulo pregava liberdade em Cristo, não é? Mas que liberdade? Eu já tenho feito afirmações contundentes, meio parecido com Paulo, né? Por exemplo, eu tenho afirmado o seguinte: no céu, depois que nós formos transformados, nós vamos ter liberdade de fazer o que quisermos. Tudo que nós tivermos vontade de fazer, nós vamos poder fazer. Tudo. Né? Hoje a gente tem que cuidar, porque tal coisa eu não posso fazer porque vai prejudicar o fulano. Outra coisa também não posso fazer porque vai prejudicar o ciclano, etc. No céu, nós teremos total liberdade. Mas como assim? Vai virar bagunça? Não vai virar bagunça. É que depois da transformação nós teremos as leis de Deus no nosso coração, na mente. E nossa vontade vai ser sempre boa, assim como Deus. Isto é perfeitamente livre. Nunca teremos alguma vontade de alguma coisa que prejudique alguém. Nunca teremos. Isto é liberdade. Hoje, já temos uma liberdade em Cristo que é a seguinte, né? Liberdade da escravidão do pecado. Nossos desejos estão sendo transformados. Cada vez que vai passando o tempo, nós somos pessoas mais transformadas, estamos mais libertos daquela tentação. Por exemplo, parecem uns drogados. Agora está em evidência ali os drogados da Cracolândia, né? E já entrevistaram alguns deles, ex-drogados, inclusive drogados de crack, né? Eles foram tratados, etc. Agora não tem mais vontade de fumar crack. Bom, essas são pessoas livres do crack. Essa é a nossa liberdade, livres do pecado. E essa é a liberdade que Paulo estava falando. E ele estava acusando Paulo está dizendo livres de seguir, da obediência, etc. E tal, essas coisas. Não era isso que Paulo estava pregando. Não é? Bom, então, e outro problema que aconteceu lá foi Pedro. Pedro era de criar problema até que ele amadureceu bem. Pedro chegou lá em Antioquia, né? Essa história nós já estudamos, vamos estudar de novo, está aqui na parte de quarta-feira, né? Em Antioquia. E se reuniu lá com os irmãos e festejavam e havia o costume muito bom de fazer almoço junto, né? Toda junta panela, etc. E lá se reuniam os descendentes de judeus que estavam por lá, os gentios que estavam por lá, todos os cristãos, etc. E Pedro estava ali no meio, né? E inclusive estava lá também Barnabé. E tudo uma festa só, tudo uma harmonia só. Até que chegaram os outros judeus lá, judaizantes. Os judaizantes são aqueles que exigem que as tradições judaicas, que já não valiam mais, fossem ainda cumpridas. Eles são judaizantes. Chegaram lá e Pedro, para não ofender os tais judaizantes, parou de frequentar as casas dos gentios, parou de almoçar com eles, etc. Isso quer dizer que isso é dissimular, ou seja, isso é fingir, né? Isso é hipocrisia. E Paulo descobriu isso. Mas Paulo não deixou por menos. Paulo não deixou por menos, não. Em público, quando Paulo chegou lá, estava todo mundo junto ali. Pedro, vem cá. O que é isso aí? Um tempo você veio aqui e almoçava com os gentios, ia na casa dos gentios, etc. e tal, lá, e quando vieram os judaizantes, tu parou de fazer. Mas Pedro, mas tu não tem vergonha, Pedro? Mas desceu caceta em Pedro. Mas por que Paulo foi tão enfático nesse ponto? Gente, Pedro era um discípulo, mais que um discípulo, era um apóstolo, um escolhido de Jesus Cristo. Ele era muito famoso. Não é que ele queria ser famoso, mas ele era respeitado, ele era uma referência. Se ele fez isso, os outros, então tem que fazer. É assim como hoje. Se você é ancião, se você é pastor, se você é líder na igreja, aquilo que você faz, os outros recém-entrantes na igreja, que recém se converteram, recém se batizaram, vão fazer o mesmo. Eles olham para ti, não conhecem bem Jesus Cristo, né? Eles, olhando para ti, pensam, bom, esse já é servo de Jesus Cristo há muito tempo, vou fazer como ele faz. E se você, por exemplo, assiste filme de terror, tá, então pode. Se você vai no cinema, se você vai em circos, vai não sei o que, etc e tal, então pode, porque ele pode, ele é líder. Pedro é líder, né? Inclusive, aqui está escrito,
Paulo escreveu, disse assim: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Né? Isso que Pedro foi o único e o primeiro que recebeu a mensagem de Deus por meio daquele lençol, que Deus disse para ele numa visão: Pedro, mata e come. Isso é imundo, não como. Não consideres imundo que Deus não considerou imundo. Ou seja, os judeus estavam considerando os gentios como animais imundos. Eles não eram animais imundos. Eles eram escolhidos por Deus e por eles Jesus também foi morto. E eles podiam receber o mesmo perdão e a mesma justificação como os judeus, e qualquer pessoa. Não tinha diferença entre nacionalidade, nem entre raça, nem etnia, nem coisa nenhuma. Né? E Pedro, se isso pegasse, isso seria um estrago gigantesco dentro da igreja, maior do que na verdade já estava sendo. Então Paulo teve que repreender Pedro publicamente, para que os outros soubessem que a atitude de Pedro, um grande líder, essa estava errada. Muito bem, vamos então concluindo aqui, dizendo o seguinte: Paulo foi o maior discípulo, não, o maior apóstolo. Teve que corrigir inclusive Pedro. E teve coragem para fazê-lo. Ele não foi alguém politicamente correto, ele foi alguém fiel. Esse é o ponto. Santíssimo Senhor Deus, que estás nos céus, abençoe nós para que nós possamos ser fiéis, nos mantermos firmes como um cerno, e não para ficar dissimulando ou então fazendo essas coisas como dizem hoje, politicamente correto, fingindo. Santíssimo Deus, que sejamos autênticos, fidedignos, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.